Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do churrasco chinês no espaço, né? A China fez o primeiro churrasco no espaço. E, bom, tem alguns questionamentos nessa história. Primeiro que não foi um churrasco, porque foi um forno, né? Foi asinha de frango assado no forno. Forno não é a mesma coisa que churrasco, né? Mas beleza, forçando a barra, ok, primeiro churrasco no espaço. Só que aí tem um detalhe, se é forno, os Estados Unidos já fizeram em 2019, eles já assaram cookies no espaço também para fazer exatamente o mesmo experimento. Mas o pior dessa história não é isso, o pior dessa história é que depois que eles fizeram o churrasco, fizeram uma propaganda danada, tá vendo como é que a China, inovação, fazendo inovação no espaço, primeiro churrasco no espaço, muito melhor que na Estação Internacional Espacial e não sei o que lá. E os astronautas ficaram presos. Parece que eles não conseguem voltar para a Terra agora porque estão com problema de destroços espaciais. Caramba, bicho, será que o destroço espacial é os ossinhos do churrasco deles? É os restos de churrasco deles que deu problema lá e os caras ficaram presos lá em cima, bicho? Caramba, imagina a vergonha, cara. Essa notícia foi sugerida por O Corrupto é Vítima do Pagador de Imposto, Tira o Bombril da Tela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Astronautas chineses fazem o primeiro churrasco no espaço. Veja o vídeo, né? Então, fizeram um negócio, uma propaganda, primeiro churrasco no espaço, né? E, de novo, como eu falei, né? Assim, dizer que é churrasco, não é bem churrasco. Tá aqui, eles botam um negócio aqui, um franguinho aqui na coisa. Aliás, eu tirei esse vídeo desse canal aqui, ó. O The China Show. China Show é muito bom, recomendo muito o canal dos caras. Vale muito a pena. E eu vou deixar o link também aqui desse vídeo aqui, para vocês verem que eles falam sobre um monte de coisa, um monte de notícia da China. Entre as notícias da China, eles falam sobre esse churrasco, né? Aí você repara como é que eles fizeram. Eles botaram aqui a carne, tem o franguinho aqui também, ó, o franguinho, eles comendo asinha de franguinho aqui no espaço e coisa e tal. Ou seja, um churrasco com osso mesmo, tá? É o osso da asinha de frango ali que eles fizeram e coisa e tal. Muito bacana, muito legal. Só que tem um problema, cara. Um problema que a gente aqui na Terra não percebe, que é a questão dos fragmentos, né? Do pozinho que isso gera, né? Porque, de novo, aqui na Terra isso não é um problema, porque a coisa cai no chão. Então cai tudo no chão, né? Pela gravidade, mesmo que seja uma coisa levinha, acaba caindo no chão. Na estação espacial, lá no espaço, não cai no chão, a coisa fica andando por ali. E aí o risco desse negócio causar algum curto e coisa e tal é um risco enorme, né? E a gente não sabe se foi isso que aconteceu. Porque, lembra, olha só, eram 6 astronautas aqui no total, né? Tá vendo que eles botaram as asinhas de frango aqui no negócio, e é tipo um forno, tá? Não é bem churrasco, porque é um forno, né? Eles botaram aqui no negócio, aí tá vendo? Tiraram. Então 6 astronautas aqui. Agora, quem que são esses 6 astronautas, né? Você tem os astronautas da cápsula 20 e da cápsula 21. Os da cápsula 20 já estavam lá na estação espacial chinesa já há 6 meses. E aí seriam rendidos pelos astronautas da cápsula 21. A cápsula 21 subiu, aí quando estavam os 6 lá, eles fizeram o churrasquinho deles, fizeram ali a festa, tal, a operação de propaganda e coisa e tal, né? Filmaram a coisa toda, e aí em seguida iriam os 3 que já estavam lá 6 meses voltar na cápsula deles, na cápsula 20 lá. Como é que é o nome da cápsula? Tem um nome aqui dela. O retorno da Shenzhou 20 foi adiado por tempo indeterminado. A razão suspeita de que a aeronave sofreu danos após o impacto de detritos orbitais. Ou seja, detritos orbitais teriam causado o dano na espaçonave. Mas o curioso é que isso só foi identificado depois do churrasco. E aí muita gente associou uma coisa a outra, né? Pô, será que não foi a asinha do frango que caiu ali? Porque, olha só, esse negócio de dizer que é o primeiro churrasco no espaço, né? Beleza. Mas a verdade é a seguinte aqui, Space Cookies. A primeira comida cozinhada no espaço pelos astronautas foi, na verdade, no Natal de 2019, tá? 2019 para 2020. Lembra daquela época, antes da Covid? Olha só, muito tempo atrás, né? Então tá aqui, foi feito pelos americanos na Estação Internacional Espacial, né? Agora, repara a diferença, né? Os americanos colocaram o cookie todo num invólucro aqui, ó. Por quê? Porque a preocupação deles justamente é que no processo de cozimento ia soltar
pedacinhos, ia soltar alguma coisa, pozinho e coisa e tal. E de novo, lá no espaço, o pozinho não cai no chão não, o pozinho fica andando para tudo quanto é lado. E isso pode causar um monte de dor de cabeça, né? E aí, ou seja, eles fizeram com o maior cuidado, aqui botando aqui também, o cookie, né, que foi cozinhado, ficou dentro disso daqui. Eles não comeram, eles trouxeram para a Terra para ver se estava seguro a coisa e tal. Os chineses não quiseram nem saber, meu amigo, botaram ali o ossinho da galinha, botaram os ossinhos ali, fizeram a festa, só faltou tocar um pagodezinho ali, porra, fizeram o churrasco deles e coisa e tal. Muito divertido, muito legal, mas legal seria se tivesse dado certo, né? Se tivessem voltado para a Terra depois. Só que não conseguiram voltar. E a dúvida é essa, será que deu problema? Será que deu chabu? Então, tá o pessoal comentando isso daqui, né? Foi a Shenzhou 21 para render o pessoal da Shenzhou 30 e agora ficou todo mundo preso lá porque o negócio deu problema. Não sei como é que eles vão fazer para resgatar esse pessoal. E o pior ainda é se for por culpa desse negócio. Porque olha só, isso tem esse problema mesmo, tá? Tem uma história que me contaram aqui no Brasil já há muito tempo. Eu já até fiz um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, tá? Que eles falavam da corrida espacial, da época da disputa entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Que falavam que não, porque os Estados Unidos, a NASA, contratou uma empresa para construir uma caneta espacial que escrevia de baixo para cima e não sei o que lá, que era toda fantástica, gastou não sei quantos milhões de dólares para fazer a caneta, não sei o que lá. E os russos usaram lápis. Olha que coisa, como os russos são inteligentes, né? Não precisaram gastar dinheiro, são muito práticos, inteligentes e não sei o que lá. E na época que me falaram isso, eu estava na faculdade de engenharia do Fundão ainda, lá no UFRJ, né? Eu até achei legal, realmente, né? Porque coisa, óbvio, né? Um lápis você escreve de cabeça para baixo também, né? Porque, você sabe, essas canetas que a gente usa aqui, caneta esferográfica normal, elas dependem da gravidade, né? Se você tenta escrever para cima, ela até começa escrevendo, mas depois ela falha, porque a tinta ela desce por gravidade. Então esse tipo de caneta não funciona lá no espaço, não funciona na espaçonave, né? Mas usar lápis, o lápis funciona, né? Só que aí, cara, depois me contaram a história verdadeira desse troço. Na verdade, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, no primeiro momento, usavam lápis. Pelo motivo óbvio, o lápis funciona de qualquer gravidade, então vamos usar lápis. Qual que é o problema do lápis? O lápis, quando você escreve, ele solta pozinho. Ele solta pozinho de grafite. E, de novo, no espaço, o pozinho de grafite fica flutuando no ar. Ele não cai, ele fica flutuando ali. E lembra, grafite é condutor. Então, se um daqueles pozinhos cai num circuito elétrico qualquer, pega fogo e pronto, vai embora a coisa. Então o que aconteceu nessa história, né? A NASA foi no mercado para comprar uma caneta que funcionasse sem gravidade. E nessa época, um produtor de caneta lá do Texas, ele teve essa ideia de fazer essa caneta com gravidade zero. Então ele bolou esse negócio, mas, de novo, ele gastou milhões de dólares para fazer a caneta? Sim, gastou milhões de dólares, mas a NASA não pagou o desenvolvimento da caneta. Foi o cara que bancou do dinheiro dele, capitalismo, bancou da grana dele o investimento na caneta, fez a caneta, e como é a caneta da NASA, ele vendeu para um monte de gente comprou aquela caneta da NASA. Aqui na Terra não faz sentido, porque ela funciona igual uma caneta normal, mas o pessoal tem a caneta da NASA, mesmo a caneta da NASA, vendeu pra caramba isso daí. A NASA comprou 2.000 canetas nessa história toda, então, na verdade, a solução americana foi muito mais inteligente que a solução russa, né? Mas aí você pode perguntar assim, e essa eu acho que é a parte mais engraçada dessa história, né? Se os russos não podiam usar lápis, porque o lápis podia dar problema, então o que os russos fizeram? Como é que eles fizeram, né? E durante muito tempo ninguém sabia, porque, né, era tudo na época da União Soviética era classificado, você não tinha as informações, né? Só depois que caiu a União Soviética, que foram revelados os segredos, que o pessoal ficou sabendo. Sabe o que os russos faziam? Eles compravam as canetas no mercado americano, a mesma caneta da NASA. O russo mandava um cara lá nos Estados Unidos para comprar um espião, para comprar a caneta e mandar para a Rússia. E eles usavam as mesmas canetas americanas no programa espacial russo, porque é óbvio, não dá para usar lápis. O lápis é muito arriscado de você usar em ambiente espacial, né? Aí você vê a mesma coisa aqui, né? Porque, de certa forma, os americanos fazendo a coisa com todo cuidado, não, porque vamos fazer tudo no invólucro, né? Para testar, para ver se está tudo certinho, se não vaza nenhuma coisa, não dá nenhum problema. A chinesada foi lá e fez um churrasco lá com pagode, coisa e tal, e coisa de galinha, não sei o que lá, e depois quebrou a parada, estão presos lá no espaço. Não sei como é que eles vão fazer para voltar, vão ter que dar um jeito de voltar com os caras. Os caras ficaram presos. Olha só,
não está claro por que eles ficaram presos, tá? O pessoal está dizendo aqui que seria detrito espacial, que não tem nada a ver com coisas de dentro da cabine. Mas que ficou muito estranho, que foi depois que eles fizeram o churrasco que o negócio quebrou, ficou. Eu não descarto nada que esse pessoal quebrou a própria coisa lá com esse negócio aqui, ó. Os 3 astronautas estão presos lá na órbita, na estação espacial, depois do churrasco. Aqui, ó, a missão era para ter retornado no dia 5 de novembro, então eles fizeram o churrasco, aí depois era para ter voltado os 3 astronautas que estavam lá, né? E aí os outros 3 que foram ficariam por lá mesmo na estação espacial. Agora ficaram 6 lá. E aquele negócio, a estação espacial ela tem todo um limite, né? Não dá para ficar 6 pessoas por muito tempo, eles vão ter que dar um jeito de resolver esse problema. Como é que eles vão resolver esse problema, eu não sei, mas eles estão com um problema agora, né? Aqui, ó, não está claro ainda se essa tropa será capaz de entrar na cápsula deles e voltar para a Terra e mais para frente, ou seja, talvez seja só um adiamento. Mas por enquanto é um adiamento por prazo indeterminado, ou seja, eles não sabem quando que vão resolver, até conseguirem limpar o churrasco, a lambança do churrasco que eles fizeram no espaço lá. Eu vou te falar um negócio, meu amigo, deviam ter comprado a churrasqueira dos americanos, aqui o forno dos americanos. Tomar cuidado aqui, essa aqui é a imagem dos americanos fazendo. Não é churrasco, mas o deles também não é churrasco, pô, porque na verdade isso aqui é um forno. Isso não é churrasco, né? Você botou um negócio numa bandeja dentro de um forno aqui, ó. Esse troço aqui é um forno, isso aqui, não é um churrasco, não é uma churrasqueira. Não tem como você acender um foguinho na estação espacial ali, né? Ou melhor, até tem como, né? Só que seria perigoso demais, né? Então, ou seja, você faz isso daqui nesse forno, é uma coisa assada. Então é basicamente a mesma coisa que os americanos fizeram aqui, também tem um forno dos americanos aqui, tem algum lugar que ele mostra o forno que foi feito, o experimento dos americanos aqui, tá vendo? É um forninho igualzinho o outro lá, ó. Um forninho que foi feito isso daí, e pronto, não teve novidade nenhuma. É melhor a China comprar as coisas lá nos Estados Unidos mesmo, não está muito bom de copiar as coisas ainda não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.